Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Eu queria primeiramente agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e agradecer por vocês me darem a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho desse inquérito policial que foi aberto contra a minha pessoa. Eu acho que não foi só contra mim, contra a cidade de Campinas, porque foi um absurdo tão grande. Um inquérito policial, lavagem de dinheiro, estelionato, é uma coisa muito grave. Não é grave, é gravíssimo. A minha família, eu tenho meus 2 filhos ali, tem minha mulher, tem uma família que sofreu muito com isso daí. Foi uma coisa desumana, desnecessária, maldosa por certas pessoas, entendeu? Com 11 pessoas que assinaram esse inquérito, que eles vão explicar bastante para vocês aí, que isso é tipo de uma maldade que eu não desejo para ninguém. Desses 3 anos e 3 meses, o que nós sofremos foi uma coisa desumana, repito. Mas eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam da maldade que eles estavam fazendo, porque eles sabiam o quanto que eu ajudei o Guarani, o trabalho que foi feito no Guarani. Tem aqui o Sagula, tem o Pedro, vice-presidente, e todos eles que assinaram aquilo ali sabiam o quanto, entendeu, o quanto ajudou o Guarani a gestão nossa de 2012, desde das categorias de base até 2012, vice-campeão paulista, só relembrando algumas coisinhas. Débito do século, defendemos o leilão do Brinco de Ouro, meados de 2012, o Brinco de Ouro está lá. Eu acho que o que eles fizeram já premeditado para poder denegrir a minha imagem perante os torcedores, perante a sociedade. Eu acho que não tinha necessidade de se fazer uma coisa dessa. Agora, resolvido o inquérito policial, que são 500 e poucas páginas que eles vão falar para vocês aí, só para concluir, eu acho que eles esqueceram de uma coisa: o mal nunca vai vencer o bem. O bem sempre vai vencer. Eu acho que o mal ganha por um período muito curto e o bem ganha sempre. Eu acho que é essa a resposta que eu tenho que dar para eles, porque não é possível, entendeu, fazer o que eles fizeram sabendo que eu era inocente. Eles tinham consciência da inocência minha, e fazer uma barbaridade dessa é lamentável. Eu só lamento o que eles fizeram, e eu agradeço mais uma vez por vocês terem dado essa oportunidade de poder esclarecer. Queria passar a palavra para os meus advogados. Doutor João, doutor Ricardo. Por favor. Bom, senhores, a gente chamou essa coletiva para falar a todos que o Marcelo Mingoni está bem tranquilo, e nós também estamos certos de que a verdade sempre prevalece e que mentira tem perna curta. E tudo isso por quê? Porque o sucesso, ele causa inveja nas pessoas. Todos vocês da imprensa, como toda a nação bugrina, sabem muito bem o que o Marcelo Mingoni fez na gestão de 2012 pelo Guarani. Sabe tudo o que ele conquistou. E também vocês da imprensa e toda a nação bugrina sabem o quanto ele foi atacado covardemente e sistematicamente enquanto presidente. E se já não bastasse esses ataques como presidente, mesmo com a saída dele do Guarani, inclusive saída a qual foi motivada por ameaças à família, pela instabilidade política que o clube vivia por conta da oposição ferrenha, criação de factoides, mentiras atrás de mentiras. E se já não bastasse isso, eles ainda, através de uma petição, primeiramente assinada por 7 pessoas e depois ratificada por mais 5, ou seja, 11 pessoas, eles acusaram o Marcelo Mingoni de ter cometido os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.
E sobre qual fundamento que eles falaram isso? Sobre o fundamento de que ele utilizava do Guarani para obter vantagem ilícita mediante doação de direitos econômicos, venda e empréstimo de jogadores. Aí vocês me falam, quem são esses acusadores? Esses acusadores são Álvaro Negrão, ex-presidente da diretoria executiva, Oley Alberto Cavalcante Sena, atual presidente da diretoria executiva, e outros ex-vice-presidentes e ex-diretores, como Gustavo Moura Tavares, Palmeirão Mendes Filho, Eric Keller Tavares de Camargo, Daniel Jorge Moraes, Rubens Vicente Júnior, Felipe Ramos Roseli, Luiz Antônio Carreira Torres, Maria Cristina Orlando de Siqueira e Adriano Hitze. O que eu também quero deixar muito claro aí para vocês é que, assim, não foi uma decisão tomada do dia para a noite. Foram 3 anos e meio de investigação, foram ouvidos diversos atletas, diversas pessoas. E qual foi... além disso, no curso desse inquérito, 4 desses acusadores, que cito, Oley Alberto Cavalcante Sena, Palmeirão Mendes, Eric Keller e Luiz Antônio Carreira Torres, eles simplesmente entraram com uma petição desistindo das acusações que haviam feito. E mais, o Luiz Antônio Carreira Torres, em sua petição de desistência, deixou bem claro que os fatos em apuração envolviam apenas divergências e pressões políticas. Então, diante de 3 anos e meio, de um trabalho muito forte do Ministério Público, que eu gostaria aqui de enaltecer, que eles foram atrás, ouviram atletas, ouviram pessoas ligadas. E qual foi a conclusão do Ministério Público depois de tamanha apuração? A inexistência de indícios desses crimes. O Guarani não teve prejuízo financeiro por conta disso. E o juiz, após análise minuciosa dos autos, análise da manifestação do Ministério Público, ele concordou e acolheu a manifestação. Ou seja, tanto para o Ministério Público como para o magistrado que analisou o caso, o Marcelo Mingoni é inocente das acusações perpetradas por essas 11 pessoas. E, diante disso, o sentimento que fica é o quê? Que a justiça tarda, mas não falha. E tivemos justiça. Porque, assim, poucas pessoas, só as pessoas mais próximas, sabem o quanto o Marcelo, cara honesto, íntegro, sofreu durante todo esse período, durante 3 anos e meio, em que acusavam ele levianamente de ter feito diversos tipos de sacanagem e não fez nada, nada. Muito obrigado. O doutor nem chegou a ser aberto então no inquérito? Não, foi aberto um inquérito, aí do inquérito é feita a denúncia ou não. O promotor de justiça, verificando que não existe sequer indícios de prova de crime, ele opinou pela arquivamento, pela inexistência. Só gostaria de fazer um adendo. É importantíssimo destacar o trabalho desempenhado pela promotoria em conjunto com a delegacia de polícia e com o Poder Judiciário, uma vez que nós sabemos que, frente ao Judiciário, qualquer indício mínimo de crime ou de algum ilícito cometido é pedida a instauração de uma ação penal, onde no curso da ação penal é dado ao acusado, o direito de defesa. Na fase do inquérito policial, cabe apenas ao acusado comparecer perante a autoridade policial competente e prestar os devidos esclarecimentos. Mas na fase de inquérito policial não há uma defesa efetiva. E a promotora, face todas as provas colhidas no bojo do inquérito policial, ela concluiu, eu peço licença aqui para ressaltar o seguinte, que com relação aos direitos econômicos e financeiros cedidos pelos atletas a empresas, que não causaram qualquer prejuízo financeiro ao Clube Guarani, condição essa necessária para a caracterização do crime de estelionato. E ela vai além também, que com relação ao delito de lavagem de capitais, que era outra acusação,
Verifica-se, outro sim, a ausência de indícios que indiquem sua ocorrência, uma vez que não há substrato de eventuais crimes antecedentes. E ela coloca uma pá de cal, porque à época foi alardeado quando do pedido de abertura do inquérito pela então diretoria do Guarani Futebol Clube, que eles tinham provas robustas de que o senhor Marcelo Mingoni, durante a gestão da diretoria executiva, tinha cometido o crime de lavagem de dinheiro, né, e de estelionato. E ela fala o seguinte, depois de mais de 500 páginas de inquérito, que verifica-se que absolutamente nada foi trazido aos autos que pudesse indicar a prática de crimes por parte dos representados, ou eventuais condutas típicas aptas ao oferecimento da ação penal nesse sentido. Ou seja, que a gente tem, que ficou constatado e devidamente comprovado perante o Poder Judiciário, perante a promotoria e perante a autoridade policial, é que absolutamente nada foi praticado pelo senhor Marcelo Mingoni a título de ilícito. Que se houvesse um mínimo de indício, com certeza teria sido instaurada uma ação penal, e não o foi. Então isso demonstra mais uma vez a conduta ilibada dele na frente do clube no ano de 2012. Com essa decisão, o que o senhor vai fazer? Com respeito, As pessoas que acusaram o senhor. eu vou, aí são os meus advogados. A gente tem muito material, a gente ainda está estudando as medidas, se são cabíveis ou não. A gente não quer fazer nada precipitado, como foi feito com o Marcelo. Tem ilações. Então nós estamos estudando todo o material para verificar quais medidas iremos tomar. Mas a ideia é entrar com algum processo contra o Guarani ou contra o Álvaro? Não, é importante destacar o seguinte, contra o Guarani jamais. Isso. Nunca será de interesse do Marcelo prejudicar o Clube Guarani Futebol Clube. Nós estamos analisando sim quais as medidas que poderão ser tomadas contra os 11 acusadores, uma vez que foi uma medida premeditada, adotada por eles, de caráter estritamente político, que prejudicaram a imagem do Marcelo e de toda a família ao longo de 3 anos e meio de inquérito, né? Que foi uma medida irresponsável. Só lembrando o seguinte, que à frente da diretoria executiva, à época, quando fizeram o pedido de representação de abertura do inquérito policial perante a autoridade competente, todos os signatários, eles eram pessoas extremamente lúcidas, empresários, advogados, o que nos assusta ainda mais, uma vez que o teor da acusação de estelionato e de lavagem de dinheiro é um teor muito sério, não é uma brincadeira a autoridade policial chegar e fazer uma acusação nesse sentido, sair alardeando na imprensa que tinham provas daquilo que eles estavam alegando, e chegar depois de 3 anos e meio, a própria promotoria, sem qualquer tipo de dúvida, asseverar que absolutamente nada foi trazido nos autos que pudesse indicar a prática dos crimes da qual ele foi acusado. Então, obviamente, estamos apurando se adotaremos ou não alguma medida contra os signatários, mas ressaltando novamente, contra o Guarani Futebol Clube, nenhuma medida vai ser tomada em hipótese alguma, porque o Marcelo Mingoni não tem intenção alguma em prejudicar o clube. Desculpa, só completar isso daí. Acho que isso daí tem que sair da minha boca também, entendeu? Jamais. Eu amo o Guarani, adoro o Guarani. Meu pai era amigo do Jaime Silva, então eu tenho um carinho muito grande pelo Guarani. Nunca na minha vida, jamais, eu vou fazer alguma coisa contra o Guarani. Se tiver que ser feito alguma coisa, vai ser feito contra essas pessoas. O Guarani, eu nunca vou fazer nada. É isso só. Pois é, mas você tem tanto documento assim, que prova que eles estão errados, entendeu? Se existem esses documentos, se eles estão errados, se eles falam um monte de verdade, um monte de calúnia, para que esperar? Até porque um desses caras vai assumir a presidência do Guarani agora. Então, se foi caluniado, isso é uma calúnia. Se é uma calúnia, por que não tomar uma atitude? A questão é simples. Atitudes poderão e provavelmente serão tomadas, mas elas não vão ser tomadas de forma precipitada, de forma prematura. O que é precipitado? De forma precipitada, a gente realmente quer apurar e ingressar
se for necessário, com a medida correta e com a medida precisa. E não sair tomando atitudes como foram tomadas, falando que tinham provas, e no curso da apuração, depois de 3 anos e meio, ficou concluído que prova alguma existia sobre aquele determinado ato. Então, diferentemente da atitude que foi tomada anteriormente contra o senhor Marcelo Mingoni, ele não vai praticar ao mesmo tempo, o mesmo modo de medida prematura, porque ele sabe o quanto ele sofreu ao longo de 3 anos e meio. E não vamos sair por aí acusando qualquer um dos 11 membros que assinaram o pedido do inquérito policial, sem antes efetivamente apurar a participação de cada um deles no curso do inquérito e sem apurar qual é o grau de responsabilidade de acordo com o cargo que era exercido dentro do Guarani Futebol Clube. Cargo crime de calúnia, certo? Calúnia, difamação. E mais, o judiciário não é local para brincadeira, tá? E o que foi feito aqui foi uma brincadeira de muito mau gosto. Concordo. Cabe o crime de calúnia, difamação, cabe tudo isso, cabe. Bom, isso a gente, como o Dr. Ricardo falou, estamos estudando, temos muito material para analisar e com certeza futuramente vocês vão saber se nós vamos ou não ingressar com uma medida judicial. Mas você acha que se esperar muito facilita para eles que vão sair candidatos? Futuro bem próximo. Futuro bem próximo. Eu acho que o que eles fizeram algo pensado, como eu disse aí, maldoso, entendeu? E os advogados são muito competentes, eles vão fazer um trabalho pensado, direitinho, dentro da lei e objetivo. Essa ação vai ser contra os 11 ou só contra 11? Essa ação ainda não foi, a gente ainda está... Não foi elaborada, estamos estudando material. Amadurecendo, mas aparentemente todos os signatários serão responsabilizados, né? Porque, como eu disse anteriormente, são pessoas instruídas, são pessoas cultas, são empresários da cidade, são advogados. Então, essa medida impensada que foi adotada à época lá em 2013, ela dentro dos parâmetros de justiça, dentro dos padrões preconizados pela lei, elas serão adotadas para reparar todos os danos que foram causados, não só o Marcelo, assim como toda a família dele, uma vez que a gente sabe que a cidade de Campinas, todos conheciam o Marcelo Mingoni. Ele teve uma gestão de grandes conquistas à frente do clube no ano de 2012, né? Então ele estava numa posição de destaque e foi achicalhado de forma covarde, não só ele, mas como toda a família. E você tentou conversar com ele alguma vez? Não, eu não tinha que fazer, a não ser ficar esperando. Aí que está o problema. Você faz uma denúncia, eu estou falando como advogado, eu não sou advogado. A denúncia que eles fizeram, eu tinha que, entendeu, ficar aguardando todas as investigações, 3 anos e meio, esperando sem poder falar nada. Eu não tinha que fazer. O senhor conseguiu identificar a motivação da denúncia? Me afastar do Guarani. Entendeu? Me afastar do Guarani e prejudicar a minha imagem perante o torcedor. Por isso que eu acho muito importante isso daqui, é a oportunidade que vocês estão dando para poder me dirigir para o torcedor do Guarani. Essa resposta tem que ser dada. Porque falar mal das pessoas sem ter prova, sabendo que essa pessoa, que no caso sou eu, era inocente, isso é muito fácil. Pega o microfone e fala, como eles fizeram. Desculpa, João. Tanto que o Torres, quando ele desistiu da acusação, ele deixou bem claro que, ao ver dele, tratava-se de algo de cunho político. Isso está aí. Agora, fazer isso daí não tem como, entendeu? E para mim foi ótimo. Agora, entendeu? Eu posso dizer que foi ótimo. Não, eu preferi que não tivesse existido. Eu não gostaria de estar aqui. Eu acho totalmente desnecessário isso daí. Maldoso, desnecessário, entendeu? Para que nós estamos aqui? Seria muito mais fácil eles terem trabalhado pelo clube, né? Esquecer. Quando eu entrei lá, eu esqueci o passado. Toquei para frente e eu paguei o preço do sucesso. A verdade é essa. Para você está bom assim, ou você vai realmente a fundo disso? Se você perguntar para mim se tem que tirar alguns, eu estou falando Marcelo Mingoni. Não, os 11. Se tiver que ser feita uma coisa, que são eles que vão ajudar. Mas amanhã que eu digo, um futuro bem próximo, existirá um novo presidente e esse presidente é um dos acusadores contra você. Você vai fazer alguma coisa contra ele? Ele está dentro dos 11. Eu acabei de dizer. Para mim, os 11. Não tira nenhum. Se tiver que fazer uma coisa que está sendo estudado pelos advogados, pelo departamento jurídico, é contra os 11. Mas para você seria uma vitória atrapalhar ele hoje?
Atrapalhar? Ele hoje? Não, de maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma. De certa forma, eles te prejudicaram e prejudicaram bastante. O objetivo aqui, tá, senhores, não é atrapalhar o Guarani Futebol Clube. Não falei Guarani. Não é atrapalhar, não é atrapalhar o ambiente político, tá? É que veio a calhar da absolvição não, né? Porque não foi nem proposto uma ação penal. O decreto de arquivamento do inquérito policial veio a coincidir com o momento atual do clube, mas o objetivo não é, em momento algum, citar se é Palmeiron, se é Sena, citar nome de ninguém. São os 11 que assinaram, trouxemos quem são as 11 pessoas que assinaram o pedido de representação do inquérito policial, trouxemos os nomes daqueles 4 que pediram a retirada do nome, que sabiam que aquela medida adotada foi de cunho estritamente político, o que pode ser considerado ainda como um fator maior de gravidade, uma vez que eles sabiam que a denúncia que eles assinaram não tinha fundamento algum, mas em momento algum o objetivo do Marcelo Mingoni neste momento é querer conturbar ainda mais o ambiente político do clube. Foi uma mera coincidência de estar nesse ambiente e ter saído essa decisão. Marcelo, eu estou gostando muito da explanação do advogado, mas eles vão te orientar, e até para falar o que o amigo aqui está falando, acho que o Guarani, vocês estão corretíssimos. Pé no chão, juízo, ódio, rancor, esse tipo de sentimento a gente não deve ter. Não, e justiça. contra eles que vão ser eleitos, a gente sabe o quanto é difícil sentar naquela cadeira. E a gente, por mais o quanto eles humilharam a gente com pressão física, familiar, eu tive a minha empresa toda pichada, eles sabem quem eles, a gente sabe de tudo. Mas antes de qualquer coisa, eles estão lá, estão lutando pelo Guarani também. Então, eu gostei muito das suas palavras. Eu também sou advogado, mas raciocínio jurídico, raciocínio político, que é o que precisa ter, pensar no Guarani, não destruir aquelas pessoas, por mais raiva, um sentimento horroroso, ódio. É mesmo, é provar que você não é aquilo, a gente sabe, a gente esteve junto com você, o quanto é difícil. O quanto o próprio Orley deve ter passado agora nessa final. Não é fácil, gente. Sentar naquela cadeira não é fácil. Ninguém merece ser desprezado como nós fomos. Nem eles, lá, por mais ódio que a gente possa ter. Sagura, só para completar. O que você quer falar aqui, é alma lavada. Eu entendi perfeitamente. Eu sofri da mesma forma junto com você. Entendi, estou entendendo esse momento. Mas ódio, ir lá, destruir, não é só para completar. Pensar, raciocinar. Se tiver base legal, direito, deve fazer. Sagura, só para completar. Eu não tenho ódio, não tenho rancor de ninguém, entendeu? Tanto é que nós entramos lá, Pedro, você já estava lá, nós entramos lá para poder trabalhar para o Guarani, esquecendo o passado. Foi passado uma régua, daí para frente é com a gente, entendeu? E eu não tenho nada, eu só quero justiça, entendeu? E só para completar, vou te falar uma coisa, para vocês também. O Guarani Futebol Clube é muito grande, o Guarani é muito grande, o Guarani é um dos maiores clubes do mundo. Eu posso falar isso daí, como todo bugrino pode falar isso daí. E sentar naquela cadeira de presidente do Guarani não é para qualquer um. Só isso. Você pensa em voltar a ser presidente? Olha, o futuro, como diz, né, a Deus pertence, né? A gente não sabe, não sei. O que eu quero resolver hoje é falar sobre esse inquérito policial, sobre tudo aquilo que eu sofri, sobre tudo que foi feito errado em relação à minha pessoa. É isso. Marcelo, o maior crime que você cometeu, se não me engano, foi dia 3 de janeiro de 2012. Depois de ser muito pressionado por mim, pelo Pedro, pelo Dr. Rui, por outros amigos, que nós só sobramos nós, de um grupo maravilhoso que a gente tinha junto com o Leonel, um grupo de amigos maravilhoso, foi decidir não mais vender o brinco de ouro da princesa. O maior? Desculpa. O maior crime que você cometeu, crime entre aspas, né? Falando de forma irônica, né? Você está ironizando, Ironizando. Então, o maior crime que você cometeu, se não me engano, é 3 de janeiro de 2012.
Quando foi proibido se Quando falar em nós venda de decidimos, estádio. Você lembra? Você falou o Guarani não dá mais a venda. Parece que o mundo caiu sobre nós aquilo lá. Todos os nossos amigos ali, todos os nossos parceiros de coração, que hoje vêm pedir perdão, desculpa, vieram contra a gente. Aí conseguiu dinheiro para reformar a cabine da imprensa, lembra? Com a Coca-Cola. Só pensava em mudar, em reformar, em fazer. Fazer o Guarani e aí crescer. foi um vice-campeão paulista, que a gente precisava um beliscar o outro para acreditar que aquilo era verdade. E mesmo assim nós somos massacrados assim, até pelos nossos parceiros, amigos, e concluímos que tinha que sair mesmo. E defendemos o leilão no meio do ano. Defendemos.